E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui falando, hoje trazendo o Sombras da Morte do Richard Corbin, que é uma versão nacional, cortesia do Comic Zone, da edição Shadows on the Grave, que faz parte, inclusive, dos trabalhos dos últimos 10 anos da vida do Richard Corbin, que faleceu em 2020. E essa é uma edição que vale vários comentários aqui, não só sobre as competências artísticas do Corbin, que se você já conhece o cara, obviamente, eu não preciso aqui chover no molhado, não preciso pregar para convertido, mas vale aqui comentar vários detalhes aqui que, acredito eu, são enriquecedores para alguém que ainda esteja na dúvida sobre adquirir ou não esse álbum. Eu acho que vale muito a pena, especialmente se você é fã de terror, mas já vamos ao que interessa. Antes disso, eu preciso pedir para você aquele like esperto logo no começo para você não esquecer, e também aquela inscrição no canal, por favor. Não deixa para o final, senão você esquece. E você ajuda bastante a gente com um simples like e com uma inscrição. Legal? Então vamos lá. Conforme eu falei, esse rolê de histórias de terror curtas aqui faz parte dos últimos anos da carreira do Richard Corbin, que ainda estava ali, sabe, muito em forma. Eu percebo que a arte dele ela não tem um decréscimo aí já na reta final, e isso é muito bacana de se perceber, porque vários artistas a gente percebe, né, que tem um decréscimo aí na qualidade justamente pela idade. E essas histórias, conforme já é explicado aqui na introdução aqui pelo Mike Shields, elas têm uma colaboração em alguns roteiros e tal. E a gente precisa deixar claro o seguinte. Você gosta de histórias curtas de terror, tá? Você gosta da arte do Corbin. Não conhece a arte do Corbin? Bom, pelo que eu vou mostrar aqui, já dá para perceber que o cara era um fantástico designer de personagens, né? Quanto a isso, não há o que reclamar, tanto nas questões de textura também, expressão de personagem. É tudo muito peculiar, com muita personalidade, de um jeito que você não vê quase ninguém, eu diria, similar. A arte do Corbin, você bate o olho e você já saca de quem é. E isso faz muita diferença, claro. Para muitas pessoas já é o bastante. Mas vamos supor que não seja para você. Vamos lá. As histórias, elas têm todos esses contos curtinhos de terror. Eles têm a seguinte proposta. É justamente o punch, né? A situação, né, exposta assim, sem muita firula, até porque não tem espaço, né, e segue justamente aquela tradição da EC Comics e da Warren também, no caso, que a Warren foi quem revelou mesmo o Richard Corbin, que já era um fã da EC Comics. Então todo o espírito, né, dessas histórias via de regra, alguém ganancioso, alguém mal intencionado que se ferra no final por conta de alguma ameaça sobrenatural ou sugestivamente sobrenatural e tal. Às vezes as coisas elas são como esse caso aqui, por exemplo. Aqui você já vê algo que é inequivocamente sobrenatural. Em outros casos as coisas ficam mais sugeridas. Na maior parte dos casos é um negócio mais gritante mesmo, mais monstruoso. E tem sempre a Bruxa Meg aqui como mestre de cerimônias, que obviamente lembra diretamente Contos da Cripta e outros gibis da EC Comics. Ok. A pegada eu meio que já estabeleci aqui para vocês. Agora, é importante dizer que, em certos casos, eu entendo que talvez isso incomode algumas pessoas, tá? Não é meu caso. Mas é sempre bom a gente comentar aqui. Em várias histórias aqui, o que você vai perceber é que existe uma ideia que não se desenvolve daquela forma tão, eu diria, tradicional, como, por exemplo, sei lá, você tem uma motivação, um conflito e uma resolução, tudo muito rápido. Às vezes você só tem, sei lá, o ato, no caso do malfeitor, e a sua punição. E pronto, aí acaba a história. Isso, em certos momentos,
eu não nego que pode dar uma sensação de incompletude, que parece que faltou alguma coisa na história, algum elemento que, sei lá, foi tudo muito rápido, foi tudo muito resolvido num estalar de dedos e pronto, aí acabou a história. Isso não é necessariamente um problema, tá? Eu não estou apontando isso como defeito, eu só estou dizendo que para algumas pessoas isso pode soar estranho. Mas se você já tem a expectativa no lugar certo, caso você não conheça nada do trabalho do Corbin e queira entrar e queira ter um exemplar do cara na sua estante, é bom já ter em mente isso. Porque obviamente o cara é um desenhista brilhante, mas não era um grande roteirista, né? Vamos deixar isso claro, né? Mesmo em colaborações aqui, as histórias elas não são brilhantes, elas têm esse caráter de homenagem que é muito bacana, elas evocam uma outra época do quadrinho de terror norte-americano. E isso por si basta? Para mim basta, de fato. Agora, é legal também falar algo que eu estou sempre comentando aqui quando a gente, sei lá, pega essas edições aqui que compilam muitas histórias ao mesmo tempo, ou muitos capítulos, né? Ou às vezes é uma saga completa, ou às vezes é uma coletânea de histórias. Eu sempre gosto de comentar o seguinte: como foi para mim a leitura disso, se eu achei que foi melhor dosada assim, entre vários dias, ou se eu consegui, sei lá, engatar uma história na outra e fui embora, né? Acho legal sempre comentar isso, porque nesse caso aqui, em Sombras da Morte, eu acho sinceramente que vocês aproveitam melhor lendo bem aos poucos, né? Porque é o que eu falei, talvez você não encare aquilo que eu comentei aqui sobre essas resoluções assim muito rápidas dessas histórias como defeito. Se você lê uma, duas histórias, depois você para, depois você volta, e isso é bacana. Eu acho legal você aproveitar aos poucos, até porque essas histórias, essa arte, ela tem muitos detalhes e vale a pena você perder um tempo maior para ficar sacando o que ele vai colocando aqui nos detalhes, as texturas, que são espetaculares, isso não tem a menor dúvida. E em termos de clima também, isso é um show, porque com todos esses elementos em cena, as figuras do Corbin, além é claro, da excelência aí naquilo que eu falei na hora de criar esses cenários aí e os detalhes, você tem essas figuras que elas já são naturalmente estranhas no traço dele, e elas contribuem muito para o clima geral de cada história aqui. Então é isso, tá? A gente sempre comenta que nem sempre o roteiro é a grande estrela de uma história. Então, nesse caso aqui, eu acho que a soma dos outros méritos, em geral, eles compensam essa relativa falta de um roteiro mais elaborado. Mas lembrando que essa não era a proposta dele, tá? E o álbum aqui, o Sombras da Morte, ele também nos brinda com uma narrativa mais longa no final, que é o Denaeus, que é uma narrativa inspirada em mitologia e tragédia grega, né? Você tem a travessia de um herói mitológico, é claro, mas o elemento chave ali do meio para frente é um lance de meio de tragédia grega, né? De profecia, algo bastante trágico que vai redundar num negócio assim muito, muito ruim no final. E aqui a gente consegue aproveitar. Eu acredito, né? Eu prefiro assim, prefiro uma narrativa mais longa que desenvolve melhor, porque aí a gente consegue também prestar atenção, né, nos dotes de contador de histórias do Corbin. E conforme eu falei, aqui você tem um show muito mais do que nas narrativas de terror que eu já comentei. Aqui você tem um show de design de personagens, porque você tem um ciclope que aterroriza uma região ali, e esse personagem aqui
justamente nas partes em que ele irrompe na história, elas são espetaculares aqui. Aqui ele mostra realmente uma maestria na narrativa visual que eu acho muito interessante, tá? Fora o design de personagens que é sempre foda, né? Já comentei isso no começo. Porém, eu sinto na transição de alguns ambientes, de alguns acontecimentos nessa história, eu sinto que às vezes parece que falta, não que seja incompreensível, tá? Mas às vezes parece que falta um ou outro, sei lá, um quadro de localização, um quadro de transição para posicionar o leitor. Então, Denaeus, apesar de eu ter gostado bastante aqui da narrativa no geral, eu sinto que, fora os trechos que eu acho geniais, como aquele ataque do Ciclope, eu sinto que a narrativa ela vai um pouco no solavanco. Tá? Então você entrou na história, tá acompanhando, aí pum, aí você tem que parar um pouquinho e falar, peraí, mas não saquei, deixa eu voltar um pouquinho e me posicionar melhor nessa história, me localizar melhor nessa história. É um pecado menor, né, no geral, porque a realização ela é muito bacana mesmo. As cenas de ação, as cenas de pancadaria são espetaculares. Eu acho que é o que vale aqui essa narrativa. E aí no final a gente tem mais terror, lá, umas coisas mais curtinhas, coisas coloridas. E é isso. Sombras da Morte, do Comic Zone. Ele, conforme eu falei, se você já conhece o Corbin, já é fã do cara, já deve ter comprado e tal, e eu não preciso gastar um tempo assim para te convencer, né, das qualidades desse trabalho. Porém, se você chegou agora, não sabia, estava na dúvida, acredito ter dado aí um panorama melhor aí sobre esse grande artista, um cara que, apesar dos detalhes que eu comentei aqui, não apaga o brilhantismo e a importância do cara aí para os quadrinhos, tá? E sempre bacana, né, pirar nos detalhes que ele coloca nas histórias. Bom, então, depois de tudo isso, só posso falar que o link para compra, se você gostou do que eu falei, está aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada aí, por favor. Se você gostou, você compra pelo nosso link e ajuda o canal também. Falando em ajudar o canal, eu repito os recadinhos do começo. Dá um like, por favor, aí. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. A Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, é muito bacana. Tem grupo exclusivo de WhatsApp, tem um monte de coisas bacanas, tem sorteio todo mês e é isso. Boa leitura!